Bíblia. Nós cremos que Deus continuará falando aos nossos corações, tá bom? A partir de agora, uma mensagem abençoada com o pastor Charles Evangelista. Fique à vontade, querido. Amém. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor Jesus aqui no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz assim o título: Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém. Graças a Deus. Como os irmãos sabem, Elias foi um homem que saiu do anonimato, ninguém conhecia. A palavra se refere a ele apenas dizendo que Elias, o tesbita, essa região Tesbi, ficava próximo de Gileade. Ele sai das montanhas de Gileade para profetizar, denunciar os pecados da nação. E ele vai ao chefe do executivo da nação e profetiza uma seca que durou 3 anos e meio. A partir dali, Elias se retira do cenário bíblico e diz a Bíblia que Deus o sustenta no ribeiro de Querite, usando aves, corvos, para o alimentar. E depois que o ribeiro se secou, Elias vai a Serepta de Sidom e fica hospedado na casa de uma pobre viúva, a qual ele, orando, multiplica a farinha da panela e o azeite da botija. Passado mais um tempo, Deus mandou que ele se apresentasse novamente a Acabe, reuniu-se no Monte Carmelo, e a proposta do profeta era para que, orando, o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro, o Deus vivo de Israel. E assim foi feito. Ele repara o altar, coloca as pedras, a lenha, o sacrifício, e realmente ele ora e Deus responde com fogo. Então a ordem do profeta foi para que fossem mortos os profetas de Baal e de Acera. E naquele dia foram mortos 800 homens. E depois de todo esse avivamento, depois de toda essa manifestação de Deus, a palavra de Deus diz que a princesa Jezabel, que era tipo de uma bruxa, era uma mulher idólatra, feiticeira, era uma mulher que corrompeu toda uma nação com as suas práticas malignas. Então, assim que o seu esposo, o rei Acabe,
relatou a Jezabel tudo aquilo que Elias havia feito, ela o ameaça. E a palavra dela é: me façam os deuses outro tanto se amanhã eu não fizer com Elias aquilo que ele fez com os meus profetas de Baal e de Acera. Então, ouvindo essa palavra, Elias, ele foge. Ele foge para o extremo sul de Israel. Ele vai para a região Berseba de Judá. Ali ele deixa o seu moço e se envereda pelo deserto do Neguebe, cansado, desanimado, exausto, e diz então que ele se assenta debaixo de um zimbro, ele ora e pede para si a morte, e diz: Senhor, toma a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. E eu gostaria de refletir com vocês aqui nessa manhã sobre a depressão de Elias. Elias estava deprimido, ele estava exausto, angustiado, frustrado, porque o profeta achou que com toda aquela movimentação espiritual que houve, ele achou que com todo aquele poder de Deus que foi manifesto, a nação iria se converter, Jezabel iria ser expulsa do país, Acabe iria morrer, outro rei ia tomar o lugar, e tudo ia ser uma bênção e voltar como era antes. E, no entanto, nada disso aconteceu. As coisas continuaram como estavam. E agora o que é pior, ele estava debaixo de ameaça. E a pior coisa que tem é quando alguém está debaixo de ameaça. Elias pede para si a morte. E foi a única oração que Deus não respondeu de Elias. Porque no fundo ele não queria morrer. Porque se ele quisesse morrer, ele não fugiria da ameaça de Jezabel, que ameaçou matá-lo. Essa oração de Elias, pastor Walter, revela o quê? Um desabafo, um desalento. E quais foram as causas da depressão de Elias? Primeiro, a frustração. Ele achou que algo ia ser de um jeito e foi do outro. Elias estava atravessando um tipo de um luto espiritual. E quantas pessoas também atravessam esse período? Por as coisas não saírem como a pessoa sonhou que saísse. A pessoa imaginou: no dia que eu casar, eu vou ser feliz. E de repente ela casou e percebeu que existem as labutas, as batalhas de uma vida conjugal. E talvez não foi nada daquilo que a pessoa imaginou. E a pessoa se frustra, ela se deprime. Aí a pessoa diz: no dia que eu tiver um filho, eu vou ser o maior pai do mundo, o melhor pai do mundo. E de repente essa pessoa tem um filho e descobre que ser pai, ser mãe, é um grande desafio. E talvez por mais educação que dê, por mais correção, por mais que leve à igreja, por mais que ensine o caminho, o garoto só dá desgosto, a garota só dá desgosto e a pessoa se deprime. A pessoa diz: no dia que eu tiver um dinheiro, eu vou ser feliz, eu vou sair desse aperto financeiro. E de repente o dinheiro chega e a pessoa entende que ali também há uma batalha. Porque há um dito proverbial que diz: o difícil não é ter, o difícil é manter. E às vezes você não conseguiu, por mais empreendedor que seja, por mais esperto, por mais criativo, manter aquele valor que chegou na sua mão. Um casamento desgastado que leva ao divórcio, em seguida vem o luto. Um filho que se desencaminha na vida se torna um luto. Um emprego que se perdeu, uma saúde que foi embora, um curso que queria fazer e não fez, não conseguiu, uma viagem. Tudo isso pode se tornar um luto na vida da pessoa.
E Elias estava em luto. A frustração trouxe esse período sombrio, tenebroso na vida do profeta. Ele pede para si a morte. Ele ora e diz: Senhor, para mim acabou. Já era. Eu não sou melhor do que os meus ancestrais. Eu não sou melhor do que aqueles que viveram antes de mim. Por mais que eu fiz, por mais que eu obedeci, por mais que eu me esforcei, não deu em nada. Eu nadei e morri na praia. Então eu prefiro morrer, porque a morte para mim é melhor do que essa vida que eu estou vivendo. Fugitivo, sem destino. Hoje não, pastor Walter. Hoje ser profeta é um glamour. Ah, fulano de tal é profeta. Como que se profecia fosse algo programado. Eu fui criado numa teologia em que profecia é algo espontâneo, é algo inusitado, é uma manifestação de Deus daqui e dali. Hoje não. Hoje tem local, horário, lugar e tempo para se profetizar. Não é um glamour. Principalmente profecias de denúncia. Porque existe aquela anunciação, existe a denunciação. E o profeta que denuncia, ele é perseguido, ele é escorraçado, ele é ameaçado. E foi o que aconteceu com Elias. Ele pede para si a morte. A morte para ele é um manto aquecido. A morte para Elias é algo tremendo. Mas por que ele está deprimido? Primeiro, frustração. Segundo, exaustão física. Esse homem estava exausto fisicamente. Afinal de contas, ele profetizou a seca, mas ele passou as agruras do período árido de sequidão junto com o povo rebelde. E às vezes a gente pensa que Deus vai nos pôr dentro de uma bolha. Eu só vou pesar a mão em quem estiver andando errado. Não, às vezes o justo padece junto com o ímpio. Porque se as coisas vão mal, todos vão mal. O pau que dá em Chico, dá em Francisco também. E Elias padeceu junto com o povo. A seca, a humilhação de comer carne e pão do bico do urubu, do corvo, a humilhação de se hospedar na casa de uma viúva que já não tinha nada e pedir esmola para dois é difícil. Pedir esmola para um já é vergonhoso, já é difícil, e para dois. Agora está lá ele, no deserto, fugindo, e de repente ele cai no sono. Porque a pessoa, quando está deprimido, ela só quer dormir. Ela não sai de cima da cama, ela não tem coragem. Escovar os dentes para ela é como descarregar um caminhão de saco de cimento. É como encher uma laje. Fazer um alimento é um horror. Limpar a casa, então, esquece. A pessoa só quer cama. Porque ela perde o sentido da vida, ela perde o brilho, o colorido da vida e entra numa região cinzenta. Nada tem graça, nada traz esperança, nada anima, nada alegra. A pessoa só consegue ver o mal, tudo vai mal. A minha vida é uma tragédia, a minha vida é uma catástrofe, a minha vida é uma desgraça. Porque a empresa que eu tentei empreender morreu, faliu, eu estou em luto. Meu casamento morreu, eu estou em luto. Meus sonhos se frustraram, eu estou em luto. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus respeita o seu tempo de luto. Porque nós não somos robô, nós não somos super-homens, super-crentes, super-pastores, não. Somos pó, barro e cinza. Somos sensíveis, frágeis, fracos. Deus está respeitando o seu tempo de luto.
O que não pode acontecer é você passar a vida inteira em luto, porque o luto é um período. Nós recebemos aqui a notícia, um pedido de oração por familiares de um irmão que faleceu. Há um período de luto. Agora, esse período não pode se perpetuar, pastor Walter. A mesma coisa, meus irmãos. Elias estava nesse período de luto. Ele dormiu e foi acordado por um anjo. E anjo na Bíblia é a representação da própria presença de Deus na vida da pessoa. O anjo o tocou. E quando ele acordou, ele viu pão sobre as brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu, tornou a dormir. De tão profunda que era a depressão, ele nem notou que foi um anjo que levou. Às vezes nós estamos numa situação tão caótica emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, que a gente nem percebe que com todo o nosso luto, com todo o nosso desalento, Deus está ao lado da cabeceira da nossa cama. Deus não te abandonou por isso. Ele está contigo. A sua promessa é eficaz. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu só estou com o irmão Walter enquanto ele estiver dando glória ao meu nome, aleluia, e pulando no culto. Não. Quando ele estiver triste, abatido, de mal com a vida, sem esperança, sem perspectiva, sem expectativa, sem nada que o reanime, Deus ainda ali está. Elias come, bebe e dorme. E o anjo pacientemente. O anjo é um mensageiro da palavra de Deus, das bênçãos de Deus. Foram os anjos que abriram as cadeias lá para os apóstolos. O anjo trouxe pão e água, ele comeu, bebeu, dormiu. O anjo esperou, deu um tempo, e o acordou novamente. Pela segunda vez, quando ele acorda, está lá de novo. Outra porção de pão e outra botija de água. Aí o anjo disse, levanta-te, come, bebe, porque muito longo te será o caminho. Glória a Deus. Talvez você está dizendo, olha, eu vou desistir desse casamento, meu marido é um cavalo batizado, minha mulher não presta, e a palavra é, muito longo te será o caminho. Olha, eu vou sair dessa igreja, essa igreja não vale nada, esses irmãos não prestam, muito longo te será o caminho. Pastor, eu vou pedir a conta na empresa, não aumenta o salário, cortou a cesta básica, muito longo te será o caminho. Coisas que talvez você quer jogar a toalha hoje, que você quer desistir, que você quer para si a morte, a palavra de Deus é, come, bebe, levanta-te, porque muito longo te será o caminho. Você pode ter desistido da vida, mas a vida não desistiu de ti. Você pode ter desistido de Deus, mas Deus não desistiu de você. Deus é contigo. Ele vai ao teu encontro nessa manhã, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar pão para comer, água para beber e força para ficar em pé, em nome de Jesus, e sair dessa cama do luto. Chega de luto. O luto tem que passar. Porque senão você vai carregar esse cadáver para o resto da vida. Cadáver de coisas que já morreram, já se foram. Talvez, pastor Walter, Elias queria tomar o lugar de Deus. O profeta não é Deus. O profeta só profetiza. Mas as coisas pertencem a Deus. Acabe é de Deus, Jezabel é de Deus, o diabo é de Deus, o demônio é de Deus. Tudo é de Deus. Tem gente que acha que o diabo é um ser aleatório que anda aí. Não,
ele pertence a Deus também. Ele só faz o que Deus permite que ele faça. Então, meu irmão, não queira tomar o lugar de Deus no planeta Terra. Você já profetizou? Já orou? Já cantou? Já exortou? Já consolou? Já edificou? Já admoestou? Amém. É a sua parte. O resto é com Deus. Agora Elias, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria. Eu também não quero mais nada. Levanta, rapaz. Come, bebe e põe o pé na estrada. E diz a Bíblia que ele comeu, bebeu, e com a força daquele alimento, ele caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e lá ele se enclausura, se encastela, se isola dentro de uma caverna. Mas andou. 40 dias foi o tempo que Jesus jejuou no deserto. 40 dias foi o tempo que Moisés ficou em cima do monte recebendo a glória de Deus. 40 dias foi o tempo que Jesus apareceu ressurreto para os seus discípulos. Ele entra na caverna e de repente existem algumas manifestações ali, podemos assim dizer, pentecostais, né? Terremoto, saraiva, e aquele estouro. E diz a Bíblia que Deus não estava em nada daquilo. De repente, uma voz mansa e suave. O crente pentecostal não gosta dessa voz mansa e suave. Gosta de grito. E se grito resolvesse problema, porco não morria, que é o bicho que mais grita antes de morrer. Grito não resolve. Para quem está deprimido, você tem que ir com uma voz mansa e suave. Porque senão acaba de matar. A pessoa já está lá deprimida, já está em cima da cama, já está vivendo um luto. Alguém chega gritando, não vai dar pé. E de repente uma voz mansa e suave adentra a caverna e pergunta: que fazes aí, Elias? Deus não sabia? Sabia, mas perguntou. É como lá no Éden. Onde estás, Adão? Deus não sabia? Sabia, mas perguntou. Deus sabe de tudo da sua vida, mas ele pergunta nessa manhã: o que é que tu fazes aí, Maria? O que é que tu fazes aí, Joana? O que é que tu fazes aí, Raimundo? O que é que tu fazes aí, João? O que é que tu fazes aí, Zé? O que é que tu fazes aí? O que é que tu queres? Eu quero transformar o mundo. A gente não consegue transformar nem a nós mesmos, que dirá o mundo. O mundo é torto. Houve uma época na minha vida que eu parei de assistir algumas coisas aí na mídia. Porque é só desgraça, é só derrota. Fulano deu não sei quantos tiros em Beltrano. Ciclano rasgou a barriga de fulano. Aí eu falei, bom, eu já estou ruim, se eu continuar vendo isso aí, eu vou piorar. Porque não tem nada que anima. Meu irmão, pare com essa mídia negativista aí, ó. Ouça a palavra de Deus que tem esperança para você. O que é que tu fazes aí, Elias? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Eu sou o supra-sumo da comunidade cristã. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Deus disse: para com essa conversa, rapaz. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobrou a Baal. Não só tem você de crente na terra, não, Elias. Mesmo deprimido, Elias achou que era a bola da vez. Não, meu irmão. Não. Existem duas coisas que o crente tem que evitar: a baixa autoestima, né? Se subestimar e se superestimar. Porque tem gente que tem baixa autoestima, mas tem gente que tem uma super autoestima.
eu, meu ministério, minha pregação, minha profecia, minha oração. Pare com isso, meu irmão. Você não é Deus, não. Não só tem você, não. Tem muita gente boa de Deus aí que não se curvou a Baal, não. Nem tudo está perdido. Há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará. Há esperança para o Brasil, há esperança para a igreja brasileira, há esperança para a sua vida, há esperança para a minha vida, ainda há esperança para nós, porque Deus está no trono. E se Ele está no trono, Ele manda, Ele rege, Ele ordena. Sai daí, Elias. Vai ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e vai tratar de ungir um profeta para ficar no teu lugar. Hoje, se a gente sonhar que tem alguém querendo tomar o nosso lugar, a gente já decepa a cabeça. Não é assim? Meu lugar ninguém toma. Mas Deus disse, você vai ungir alguém que vai ficar no teu lugar. E sabe aquela morte que você me pediu em oração? Eu tenho uma surpresa para você. Nem morrer você vai, rapaz. Porque eu vou te arrebatar vivo para a minha glória. E assim aconteceu. Nem tudo que você está pedindo em oração, Deus vai te dar. Deus tem o melhor para você. É por isso que a gente tem que orar muito, porque a gente fala muita besteira em oração. É por isso que o crente que ora meia hora tem que orar 40 minutos. Se ora 40 minutos, ora 1 hora. Se ora 1 hora, ora 2. Porque orando 2, quem sabe passa 10, 15 minutos que presta. Porque o Espírito de Deus filtra as nossas orações e só chega lá aquilo que glorifica o nome do Senhor. Ou você acha que Deus ouve todas as nossas orações? Ele ouve porque ele não é surdo. Mas responder? Ele só responde aquilo que está sintonizado com a vontade dele para com a nossa vida. E a vontade de Deus para com a vida de Elias não era matá-lo, era arrebatá-lo vivo para a glória. Está vendo? Para quem achava que tudo acabou, estava apenas começando. Meu irmão, você que está prostrado em cima dessa cama, você que está aí no seu sofá, a palavra de Deus para você é, não acabou, só está começando. Ah, pastor, mas é que você não sabe da minha vida e nem quero saber. Quem tem que saber da sua vida é Deus. Porque a vida não é fácil para ninguém. Já dizia o poeta, viver é lutar. A vida é uma batalha, é uma guerra. Nós só vamos entrar no paraíso no dia que a gente for arrebatado por Jesus ou partir. Mas aqui nessa terra, o livro de Jó diz, assim como as faíscas do fogo saltam para cima, assim nasce o homem para as adversidades. A gente já nasceu para sofrer. E o sofrimento, ele vem para nos treinar, para nos adestrar, para nos polir, para nos burilar. Pessoa que não sofre é pessoa cheia de mimimi. Não me toque, não me rele, não me encoste, me deixe, me largue, me salte. Pessoa forjada no sofrimento é pessoa firme. É pessoa com convicção. É pessoa que conhece a Deus. Porque Deus não te abandonou. Ele está aí na cabeceira da sua cama. E quando ele não vem, ele envia um anjo. E quando o anjo não vem, ele faz da sua mãe um anjo, do seu pai um anjo, do seu colega um anjo. Pessoas que te aconselham, que quer ver o teu bem, que quer te dar um up. Mas você está deprimido porque não teve um case de sucesso na vida. Ah, então tudo acabou. Acabou não, meu irmão. Sai da caverna. Ainda tem muito serviço para você, entendeu? E a carruagem de fogo já está preparada para te levar para a glória do Pai.
E assim foi. Entendeu? Elias saiu da caverna, foi renovado, continuou a vida dele. Jezabel nem tocou nele, quem morreu foi ela, o marido dela. Os cachorros comeu o corpo dela, não comeu a palma da mão nem o solado dos pés, mas destroçou ela. Entendeu? Então, meu irmão, erga a tua cabeça, põe o teu pé na estrada, Deus é contigo. Enquanto tu tá andando, muralha vai cair, mar vai se abrir, maná vai chover do céu e as coisas vão acontecer. E você vai sair desse luto, desse período de depressão que você está. Sabe Deus quanto tempo? Você vai sair hoje em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus lhe abençoe. E quando Jesus estava orando no Monte da Transfiguração, que suas vestes resplandeceram, ficaram alvas, que diz o evangelista que nem a melhor lavadeira desse mundo conseguiria alvejar uma veste como aquela. A palavra de Deus diz que apareceram 2 seres conversando com Jesus. Sabe quem foi? Moisés e Elias. Que coisa gloriosa. É, Elias, aquele Elias lá deprimido que orou pedindo a morte, né? Quem sabe nessa manhã tem gente que já orou pedindo a morte, mas não vai morrer não, vai viver. Vai viver. Você só vai morrer no dia que Deus quiser te levar. Não é no dia que você quer. Ah, pastor, mas eu já morri, só estou vegetando. Mas vai entrar vida e vida com abundância na tua alma nessa manhã. Receba em nome de Jesus vida e vida com abundância. Levanta porque o anjo está na tua cabeceira. Levanta porque Deus ainda tem ministério contigo. Levanta porque o plano de Deus não acabou. Levanta porque as ameaças dessa vida não podem nos parar, nos brecar, nos estacionar. Não, levanta. Deus é contigo, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus.